Olá, eu sou a professora Beatriz, tudo bem? Hoje o nosso tema é colagem. Aos poucos você vai perceber um pouquinho de alteração nesse cenário aqui, tá bom? Vamos trabalhar com cor? Você vai adorar! A colagem é uma técnica das artes plásticas bastante utilizada desde o início do século XX. Sim, do século passado, estamos no século XXI. Muitos materiais podem ser explorados. É uma técnica bidimensional que também pode se transformar em uma técnica tridimensional. Mas afinal, o que é bidimensional e tridimensional? Mas afinal, o que é bidimensional? Primeiro, temos que entender que dimensão é toda forma que se ocupa no espaço. Então, se a gente pensar em bidimensional, a gente vai ter a ideia de uma folha de papel, que tem altura e largura. A altura é uma dimensão e a largura é a segunda dimensão. Então, nós temos uma forma aqui bidimensional, ela tem altura e largura. Isto é, então, um objeto bidimensional. Já um objeto tridimensional vai ter uma dimensão extra, uma posição no espaço extra. Veja, observe bem essa caixinha. Nós temos nela altura, largura e ao inclinarmos podemos verificar que ela também tem profundidade. Essa é a terceira dimensão. Então, aqui nós podemos constatar que um objeto bidimensional é feito com altura e largura e um objeto tridimensional é feito a partir de altura, largura e profundidade. Vamos pensar na colagem, então, agora? Agora vai ser um grande momento de descobertas. Olha, se você não tem papéis inteiros, coloridos, mas, de repente, você pode ter alguns picotes, como a professora Beatriz costuma guardar, ou papel de bala, ou papel de revista, ou encarte, jornal, revista, gibi, papéis coloridos de propaganda do comércio, eles também servem, porque a variedade de cores é o que vai tornar o trabalho mais bonito. Quais são os materiais que você vai precisar? Presta atenção! Além de papéis coloridos que você possa ter coletado ou reservado de colagens anteriores, você vai precisar, obviamente, de uma tesoura, de cola. Você pode precisar também, para fazer colagens de materiais plásticos, como papéis de balas, de durex, fita crepe, que você pode enrolar simulando uma fita dupla face, caso não tenha em casa. A fita dupla face, ela tem 1001 utilidades. Ela tem uma adesão ideal para papel e plástico ou plástico e plástico, auxilia muito o trabalho. Existem as fitas dupla face de fundo branco, como esta, e existem as fitas dupla face transparentes. Depois que você desembala para usar, você consegue a transparência aí dos dois lados. Como eu estou mostrando para você, essa fita dupla face que eu estou usando aqui, ela é branca, ela é muito parecida com a fita crepe, e na falta da fita dupla face, você pode substituir a fita crepe ou durex, enrolando no sentido inverso e deixando a parte adesiva para o lado de fora, onde você possa daí conectar duas superfícies, com a fita intercalada entre as duas. Também, caso você tenha acesso ou gostaria de experimentar a cola permanente, desculpem, a marca não importa, a cola permanente ela tem a finalidade semelhante ao durex. Ela torna as superfícies dos materiais grudentos e através desse grude você consegue conectar aí a cola permanente com a cola permanente duas superfícies diferentes e opostas, tá? E mais adiante nós vamos conversar um pouquinho mais sobre a cola permanente e a fita dupla face. O que eu gostaria também de mostrar que é muito importante é que o suporte de papel onde você pode fazer as colagens não precisa ser necessariamente branco. Você pode dispor de outras cores. Por exemplo, você pode fazer uma colagem de lindas nuvens brancas num céu matutino, um céu maravilhoso de primavera, ou uma tarde de verão na praia, com uma belíssima faixa de areia esperando e te convidando para mergulhar na água do mar. Ou talvez um gramado com papel verde, afinal de contas, nós podemos trabalhar o recorte de zigue-zague e fazer uma colagem de borda, dando um chão de gramado para depois você anexar a figura do cachorrinho que você gostou naquele encarte, naquela revista, naquele papel, ou mesmo naquela impressão que você teve acesso.
Um papel impresso com imagens que você gostaria de usar nos seus trabalhos também pode contribuir muito para a sua produção. Ou ainda você pode usar o papel preto para fazer uma noite com uma lua muito bem iluminada. Ainda podemos fazer uma tarde quente de verão e um pôr de sol, misturando algumas cores, que nós veremos futuramente em alguns trabalhos de artistas renomados. Artistas famosos, como Vincent van Gogh, que havíamos conversado no vídeo anterior. Ok? Vamos às primeiras experiências? Esta agora será a nossa área de trabalho. Sabe aquela contracapa do bloco de desenho? Ou a contracapa do caderno? Ou então a caixa de sapato que geralmente a gente amassa e joga fora? Ou não, levamos, guardamos nossas coisas, mas se você tiver só uma sobrando, você pode fazer o recorte e transformar ela numa prancha de trabalho. Sim, ela pode nos servir para a própria colagem, como suporte de colagem. Ela pode nos servir para fazer uma pintura futuramente, nas aulas de pintura, como suporte de desenho e apenas também como uma bancada de trabalho, tá? Eu vou usar essa para poder demonstrar alguns recursos de recorte, principalmente em relação à simetria. Mas não esqueça, sabe aquelas tirinhas de papel que às vezes sobram de algum trabalhinho que você recortou anteriormente? Sim, eles podem se transformar em objetos para uso de recorte e colagem. Sabe aquele saquinho de recortes anteriores que a professora mostrou antes? Aquele jornalzinho do bairro, aquele encarte de propaganda do mercado perto de casa, aquela guia de jogo lotérico. Todos esses papéis eles podem ser usados e reaproveitados. Então, tenha carinho com esses materiais, que você com certeza vai aproveitá-los muito nas aulas de arte. Perceba, aqui eu já tenho uma demonstração de um objeto simétrico. Ele me lembra, sabe o que é? Um balão de festa de São João, não lembra? Ou de repente, se eu colocá-lo num formato diferente, ele pode se transformar em outras coisas. Quem não gosta de brincar com papel colorido, não é verdade? Então, eu vou demonstrar para você algumas formas que são possíveis fazer a partir de formas planas básicas. Primeiro eu vou substituir esses materiais e nós vamos começar com materiais novos para começarmos do zero. Vai ser ótimo, vai ser maravilhoso. Professora Beatriz, eu gostaria muito de conseguir fazer um recorte quadrado. Como que eu consigo fazer isso com uma folha de papel comum? Eu vou lhe demonstrar. Então, nós vamos enxergar melhor um papel branco com esse fundo pardo. Aqui nós temos uma folha de papel em branco, correto? Então, o que eu vou fazer? Qual que é o princípio que eu tenho? Antes de qualquer coisa, eu transformei essa folha retangular tamanho A4, que é o tamanho sulfite, numa folha menor, para que nós pudéssemos enxergar dentro do nosso vídeo educativo. Dobrando exatamente ao meio, eu consigo traçar uma linha onde eu possa rasgar esse papel. É uma técnica mais rápida e mais prática, ao invés de usarmos a tesoura para poder fazer esse recorte no centro. O que nós faremos com esta folha de papel? Para obter um quadrado, eu preciso pegar essa folha de papel e dobrá-la no sentido diagonal. É uma simetria, mas, como eu estou falando, no sentido diagonal. Aqui eu tenho uma marca central, onde eu consegui produzir um triângulo retângulo. É uma forma geométrica plana. E agora, eu pego esta parte que sobrou, posso virá-la para trás. Eu vou colocar uma outra folha para que possamos enxergar melhor. Então, eu vou virá-la para trás. E vou aparelhá-la com a lateral. Professora, olha a metade do barquinho. O do chapéu do soldado, da dobradura, do origami, na verdade? Então, com certeza, é uma figura muito parecida. A partir do momento que eu retiro esta aba, eu já consigo ter em minhas mãos um quadrado. Perceba. Nós temos um quadrado simples. Com esse quadrado, eu posso, por exemplo, fazer uma colagem e fazer a frente de uma casinha, ok? Mas e o telhado, professor? E o telhado da casinha? Vamos lá!
Você lembra que a professora Beatriz falou de paisagens? Vamos pensar em usar os nossos picotes de papel para algo que a gente já tenha imaginado antes. Talvez você já tenha feito esse desenho. Uma paisagem de céu azul, um mar que precisa ser navegado. Um sol, talvez um pouquinho menor, mas a gente pode melhorar esse tamanho depois. Um barco, um oceano. E as velas desse barco. Olha aqui. Vamos endireitá-las. Então, antes de começar qualquer colagem, é preciso posicionar os elementos, porque é muito difícil você trabalhar com o elemento cor colando sem antes ter uma prévia, tá? Então, essa é uma dica valiosa. O sol pode ser menor, ou pode estar fora, ou você ainda pode fazer o seguinte. Lembra aquela tirinha de papel que eu falei para você que sobrou de outro trabalho? Dobra ela, ela ficou dobrada no sentido horizontal 1, 2 vezes. Pega a sua tesourinha e faça um corte sinuoso. Sabe o que você está fazendo? Uma nuvem que vai ficar no céu. E na parte de baixo, se você quiser harmonizar um pouquinho, faça um corte sinuoso também, ok? Então, aqui você tem uma longa nuvem para colocar no teu céu. Se você quiser colocar o solzinho atrás, você consegue aí ilustrar uma sobreposição de cores com uma paisagem do mar. A gente pode fazer outros modelos com a casinha e com outras formas.